Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho como é o processo da coleta de óvulos. Isso vale tanto para pacientes que querem doar seus óvulos, para os pacientes que querem congelar os óvulos ou as pacientes que vão fazer um processo de fertilização in vitro. O processo é todo igual, ou seja, até a coleta dos óvulos, e então depois que coleta vai diferenciar aí o que cada um vai fazer com esse óvulo. Para a gente entender como funciona esse processo, a gente tem que primeiro saber alguns conceitos. Um conceito básico, que é o fato de que, diferente do homem que ejacula o seu gameta, ou seja, ele libera para fora do corpo os seus espermatozoides, na mulher o óvulo cai dentro da cavidade pélvica. Ou seja, para eu conseguir pegar esse óvulo, eu vou precisar de um procedimento invasivo que consiga pegar lá dentro. Segundo, os óvulos dentro do ovário da mulher são todos óvulos imaturos, e esses óvulos imaturos a gente não consegue utilizar para fertilizar. Para que a gente utilize, ele precisa passar por um processo de maturação, que é um processo que leva um tempo. Então, é necessário, não podemos ir direto fazer a coleta, a gente precisa de uma estimulação ovariana antes de fazer a coleta. Terceiro conceito que a gente tem que saber é que num ciclo ovariano normal, somente um óvulo amadurece naquele mês. E a gente quer pegar o maior número possível de óvulos maduros. Então, a gente vai ter que dar hormônios para que não cresça somente um folículo. Em linhas gerais, o processo é primeiro uma fase de estimulação ovariana e então depois o processo da coleta propriamente dita. Como funciona a estimulação ovariana? Para que a gente entenda esse processo, a gente tem que entender um pouquinho o funcionamento do ovário. No início do ciclo menstrual, existem vários cistinhos no ovário que chamam folículos antrais. São folículos que estão entre 2 e 9 milímetros. Se a gente faz um ultrassom, a gente vê assim, várias bolinhas pretas, cada uma representando um folículo, cada uma contendo um óvulo. Lógico que existem outros milhares de óvulos no ovário, mas eles estão em folículos menores, microscópicos, que a gente não consegue ver. O importante é que os folículos que chegam nessa fase de folículo antral é o folículo que eu consigo estimular a crescer para amadurecer. Quem faz os folículos chegarem até o folículo antral são mecanismos intrínsecos do próprio ovário, e isso é o corpo que decide quais folículos vão chegar nessa fase de antral. Mas quanto mais óvulos a mulher tem, maior é o número de folículos antrais. Num ciclo, quem faz os folículos crescerem é o hormônio FSH. O hormônio FSH é um hormônio que é produzido pela glândula hipófise, que fica aqui dentro da cabeça, e ele vai estimular o folículo a crescer e o folículo a produzir o estradiol, que é um hormônio que vai estimular o útero para prepará-lo para receber o embrião numa gravidez. Esses vários folículos vão começar a crescer sob o estímulo do FSH, mas num ciclo natural existe todo um balanço hormonal para que somente um deles consegue crescer. Esse folículo então vai crescer e os outros todos vão entrar em atresia, ou seja, vão morrer esses folículos para que então uma nova leva de folículos antrais cheguem para o próximo ciclo. O folículo que cresceu continua esse processo até que mais ou menos no meio do ciclo, que é em torno do 14º dia, ele está em torno de 18 milímetros e é o que a gente chama de um folículo pré-ovulatório. Nessa fase, normalmente, do ciclo menstrual da mulher, ocorre então o pico de um outro hormônio produzido também pela glândula hipófise, que é o hormônio LH. Quando tem esse pico de LH, ele vai fazer com que, em cerca de 36 horas depois, esse folículo se rompa e libere o óvulo, que então vai ser captado pela trompa para esperar o espermatozoide. Esse processo também é necessário para que esse óvulo, dentro desse folículo, ele amadureça. Então, para um óvulo amadurecer, ele primeiro tem que o folículo em que ele está contido cresça até a fase de 16, 18 milímetros pelo menos, e então tenha o pico depois do hormônio LH para fazer com que complete essa maturidade. Entendendo isso, a gente entende o que precisa para um processo de estimulação ovariana. Como eu disse, somente um folículo cresce por mês, mas porque existe todo um balanço para não deixar o FSH subir tanto e não recrutar tantos folículos.
Como a gente quer vários naquele mês, a gente faz o quê? Então, dá o hormônio FSH. Dando doses altas do hormônio FSH, a gente vai fazer com que não cresçam só um, a gente cresça o maior número de folículos antrais possíveis. Quanto mais folículos antrais, mais folículos a gente vai conseguir ter. E quanto mais folículos antrais, menos medicação a gente precisa. Quanto menos folículo, mais medicação a gente vai precisar. O hormônio FSH começa daí então a parte chata do processo, que é o fato dele ser injetável. E existem algumas formulações orais que estimulam o próprio corpo a produzir FSH, mas esse estímulo não é grande e é só mais, não consegue uma estimulação muito grande. Então, para uma fertilização in vitro convencional, é lógico que existem protocolos alternativos, que a gente depois vai discutir em outros vídeos, mas no ciclo convencional de fertilização in vitro, a gente usa doses então altas do hormônio FSH. O FSH, ele tem várias formulações. Eles podem ser através de um pó que você dilui, como pode também ser através de canetas já preparadas. É fácil de aplicar, mas é injetável e é subcutâneo. Subcutâneo é bem tranquilo, é uma agulhinha muito fininha que aplica na barriga, fazendo uma dobrinha da gordura e tem que usar todos os dias. A paciente pode se aplicar, ela pode pedir para alguém aplicar para ela, mas não pode deixar de usar todos os dias. Quanto tempo ela vai usar? Em torno de 10 a 12 dias. O mais comum é no segundo dia da menstruação a gente começar, ou no terceiro. Começa com essas injeções diárias. Geralmente no 11º dia está bom e a gente então encerra aí a estimulação ovariana. Essas injeções, como eu falei, são diárias, sempre no mesmo horário. E nesse período temos que fazer alguns controles de ultrassom. A gente faz então controle para começar no segundo ou terceiro dia da menstruação, começa a estimulação ovariana. 5 dias depois, normalmente repetimos esse ultrassom para ver se os folículos estão crescendo, se a gente precisa aumentar a dose, se a gente não precisa, se a gente mantém a dose ou cancela às vezes o ciclo porque não está tendo resposta. E então, a partir daí, a gente vai fazer ultrassom a cada 2 dias. Então faz no primeiro, no quinto, no sétimo, no nono, 11º. Com algumas variações. Pode às vezes esperar intervalar 3 dias, vai dependendo de cada caso, de cada avaliação. Isso tudo são injeções do hormônio FSH, que é necessário para que os folículos todos cresçam. Só que, além disso, a gente tem que tomar um outro cuidado. O folículo começa a crescer e ele pode ovular antes da hora. E se a mulher ovula antes da hora, a gente perde esses óvulos e não consegue depois colhê-los. Para impedir que a mulher ovule, a gente precisa então bloquear a hipófise, que é a glândula que faria o hormônio LH, causando um pico que desencadearia a ovulação. Para a gente bloquear a hipófise, a gente tem 3 formas diferentes. Com uma injeção que a gente começa antes do ciclo, já no ciclo anterior, que é o chamado protocolo longo, ou seja, a gente começa com aplicações do bloqueio assim que a mulher menstrua, então a gente mantém essas injeções diárias de bloqueio e juntamente com as injeções de FSH. É protocolo longo porque é muitas picadas e é um protocolo que hoje a gente tem usado muito pouco. O outro protocolo mais comum é o protocolo curto, em que a mulher menstruou, a gente começa com as injeções de FSH e quando está no 6º dia da estimulação, ou dependendo, quando o folículo está 14 milímetros, ou seja, pode ser no 7º, 8º dia ou às vezes no 5º, a gente associa o hormônio que chama antagonista do GnRH, né? O que é importante é que é um hormônio, outra injeção diária que também usa todos os dias aí, junto com o hormônio FSH. Existem alguns protocolos mais novos que a gente usa uma medicação via oral durante todo o estímulo para impedir a hipófise. Assim, resumindo, a gente vai ter no processo de estimulação ovariana 10 a 12 dias de injeções diárias de FSH, podendo, a partir do 6º dia, associar uma outra injeção de bloqueio para não deixar ovular, que pode ser uma medicação via oral que a gente usa durante todo o processo. Quando os folículos atingem, como eu falei, no 11º dia, em geral, média de 18 milímetros, então a gente vai fazer a última medicação.
Às vezes é com 10, às vezes é com 12 e mais raramente pode ser fora desse período de 10 a 12 dias. Vai tudo depender do crescimento ovariano e algumas vezes a gente pede algumas dosagens de estradiol progesterona para a gente ajudar nessa decisão de qual o melhor dia para colher os óvulos. Nesse último dia, quando os folículos estão acima de 18 milímetros, a gente tem que então ter o pico de LH, porque senão os óvulos não amadurecem. O pico de LH pode ser feito com hormônio que estimula a própria hipófise a ter este pico de LH, ou ela pode ser feito com uma medicação que é o HCG, que ele é semelhante ao LH. As duas formulações são possíveis, existem protocolos que usam mais uma ou outra e varia para cada caso. Fazendo essa injeção, depois de 36 horas a paciente ovularia e a gente quer colher os óvulos antes que ela ovule. Então, em torno de 35 horas após essa medicação, a gente faz a coleta dos óvulos. Resumindo, a paciente menstrua, terceiro dia começa com injeções diárias de FSH por 10 a 12 dias. Nesse 12º dia, ela faz o que a gente chama de trigger, de gatilho da ovulação, nesse dia geralmente à noite, e 35 horas depois, ou seja, 2 dias depois de manhã, a gente faz a coleta dos óvulos. A coleta dos óvulos é um processo simples, mas é necessário um centro cirúrgico. Por quê? Porque é feito com anestesia. Essa anestesia é uma sedação leve, ou seja, o anestesista vai pegar a veia da paciente, vai fazer a medicação, o paciente vai dormir, não vai sentir nada. O procedimento é feito em posição ginecológica, é igual a um ultrassom transvaginal, com a diferença que nesse ultrassom transvaginal tem uma agulha acoplada que entra pelo fundo da vagina e aspira todos esses cestinhos do ovário. Como a gente pode ver aqui, o ovário ele fica logo ali atrás do útero, já bem pertinho da vagina. Conforme a gente fura a vagina, a gente já está no ovário. E isso a gente vai seguindo o ultrassom. Então a gente sabe direitinho onde a gente está furando. Você vai então, a gente aspira o óvulo. Assim que aspira um óvulo, a gente passa para o outro, a gente aspira um folículo, a gente passa para o outro folículo e esse líquido é para conter o óvulo. Automaticamente a gente manda este líquido para o laboratório que já é acoplado a esse centro cirúrgico. O embriologista então vai olhar aquele líquido e vai separar no microscópio os óvulos então para uma incubadora. Esse processo, como eu falei, é feito com sedação, dura em torno de 20 a 30 minutos. Difícil passar disso, vai depender também do número de óvulos. E a paciente logo depois já acorda, logo é liberada pelo anestesista e já pode ir para casa no mesmo dia. É muito comum a paciente perguntar, e eu vou ter efeito colateral? O FSH em si, realmente, a gente faz numa dose alta, mas o FSH em si ele não tem efeitos colaterais. Ele tem um incômodo que pode ser a aplicação injetável, mas isso é bem tranquilo. Só que exige muita atenção, porque é sempre no mesmo horário, tem o preparo da medicação, né? Pra gente é simples, mas para paciente que está primeiro tendo contato com isso, às vezes pode ser complicado. Mas as enfermeiras dão total suporte em 24 horas para orientar as medicações, elas fazem a presencial lá na clínica, mas em casa as pacientes podem ligar e elas explicam direitinho como que aplica. Efeitos colaterais podem ter. Primeiro, porque o ovário vai crescer muito. Pensa que normalmente um folículo cresce no ovário, né? Então, no máximo um cistinho. Às vezes, tem pacientes que vão ter 20 folículos crescendo. O ovário fica enorme. Esse ovário crescendo pode dar um desconforto abdominal. Além disso, libera algumas substâncias que retêm um pouco de líquido. Então, pode ter uma sensação de inchaço também. Normalmente, ali a partir do 8º dia, a paciente começa a sentir um certo desconforto abdominal. Lógico que tem algumas que não sentem nada, mas é bem frequente sentir um pouquinho de dor. Náusea, vômito, cefaleia, pode até acontecer, porque como normalmente num ciclo menstrual normal é um folículo produzindo estradiol, e algumas pacientes já têm alguns sintomas da variação do hormônio estradiol, pensa que se num ciclo menstrual normal chega a um torno de 200 o estradiol,
Se a gente tiver, às vezes, 20 folículos produzindo estradiol, isso pode chegar até 5.000, 6.000. Esse efeito pode ter algum efeito colateral, mas não é comum isso acontecer, né? E depois, logo depois que menstrua, rapidamente os hormônios voltam para o nível normal e tudo volta ao normal, tá certo? Então isso é tranquilo, o mais incômodo é a dorzinha abdominal. Existe riscos de complicação? Durante a estimulação ovariana, existe um risco mínimo de que, como o ovário está grandão, se a paciente faz muita atividade física, acabar o ovário torcendo. Isso é bem raro de acontecer e no caso de ovário torcer, precisa de uma cirurgia para colocá-lo, distorcê-lo, né, e não deixar que ele necrose se deixa muito tempo. Mas isso é realmente algo muito raro de acontecer. Durante a coleta de óvulos, existe o risco de algum vaso ser pego que cause alguma hemorragia, mas é raríssimo isso acontecer. Lógico que a gente tem que sempre orientar, né, dos possíveis riscos, mas é um procedimento muito tranquilo. A gente é guiado por ultrassom, então a gente sabe onde a gente está furando, mas é possível um vaso maior ser pego, causar uma hemorragia, mas também, como eu falei, é menos de 1% de chance que isso aconteça. Existia também a complicação do síndrome de hiperestimulação ovariana, que hoje é bem raro acontecer, porque a gente tem protocolos que não deixam isso acontecer, tá certo? Era bem comum no passado, em torno de 3% até das pacientes tinham quadros graves de hiperestímulo, em que começa a inchar, acumular líquidos até às vezes no pulmão, na barriga, às vezes tendo até que esvaziar esse líquido, com complicações sérias até. Mas isso não acontece muito com frequência, hoje em dia, aliás, é um evento muito, muito raro também. Outra preocupação que as pacientes têm é se, ao coletar um grande número de óvulos, às vezes fazendo até mais de uma coleta, se esses óvulos depois vão fazer falta no futuro, porque é como se elas encurtassem os ciclos menstruais depois, porque ela estaria gastando esses óvulos. Isso não acontece. Na verdade, todo mês um folículo cresce e amadurece um óvulo, mas cerca de 1.000 vão ser perdidos. Eram os folículos que estavam destinados àquele ciclo. O que a gente faz na coleta de óvulos é que a gente vai fazer vários amadurecerem. E daí podemos conseguir colher vários óvulos. Mas seriam óvulos que iriam ser perdidos naquele ciclo mesmo. Então não afeta em nada a fertilidade no futuro. Outra preocupação se refere a se as estimulações ovarianas poderiam aumentar o índice de câncer. Primeiro, porque os hormônios sobem muito, né? O estradiol, que poderia estimular câncer de endométrio, câncer de mama. E segundo, por causa da estimulação do ovário, se poderia dar câncer de ovário. Mas os estudos mostraram que não aumenta as taxas de câncer de mama, nem as taxas de câncer de ovário, nem de endométrio. Ou seja, é um procedimento seguro, sim.